Talvez esse seja o principal assunto e a principal pergunta que pessoas de todos os cantos desse país já me fizeram. Em todo workshop presencial que eu faço, cursos online, sempre quando eu tenho acesso a público, quando eu tenho acesso a diversos profissionais, eles sempre me perguntam isso. Pode ou não pode colorir ou descolorir cabelo de grávidas? Então a pergunta ainda está no ar. Pode ou não pode colorir ou descolorir, né, o cabelo da mulher quando ela está no período gestacional? Bom, existem vários momentos, né, durante esses 9 meses em que a mulher ela pode ou não pode fazer determinadas coisas. Costuma-se falar que nos primeiros 3 meses, quando a criança ela está em formação, não pode, então, passar por um processo de química, passar por um processo de coloração ou descoloração. Talvez você já tenha escutado isso. Por muitas vezes eu fiquei me perguntando, será que pode, será que não pode? Qual que era a diferença? Um médico falava que podia, o outro médico falava que não. A cliente que vinha na cadeira ficava com medo. E aí eu sabia que se ela fosse perguntar para o médico não ia deixar. Mas existiam médicos que deixavam, mas qual era o parâmetro deles? O que eles levavam em conta em permitir ou não permitir? O que você acha? Antes de dar a resposta aqui, eu quero que você saiba que eu quero saber a tua resposta. Eu quero saber o que você pensa com respeito a isso. Se você é profissional, se você que está vendo o vídeo que não é do meio, se você é um químico, se você é um médico, eu quero que você coloque aqui a descrição. A informação que eu vou passar agora é uma informação que eu também busquei na fonte e eu quero apresentar para vocês como sendo uma verdade que eu acredito e me convence. Mas existem muitas coisas hoje que eu sei que a verdade ela é absoluta, né? É uma só. Mas as pessoas tentam procurar verdades para muitas coisas e talvez fique diferente de uma para outra. Mas esta é a resposta que eu busquei na fonte e que eu quero dar para você. Bom, pode ou não pode colorir o cabelo ou descolorir o cabelo? Primeiro, quais são os tabus que foram criados e por que fala que não pode? Porque entra na corrente sanguínea e vai para o feto e atrapalha o processo em que o bebê está sendo formado. Isso acontece? Não acontece. Os ativos e o que contém na coloração, na descoloração, não tem esse poder de entrar na corrente sanguínea e fazer alguma reação no teu corpo. Não tem. Na maioria das vezes, quando acontece já a reação, imagine uma coloração. A coloração lá tem hidróxido de amônio. Em contato com o OX, quando acontece o processo de oxidação, a amônia ela volatiza. Ela evapora, ela vai para o céu, vai para a camada de ozônio, vai destruir mais a camada de ozônio. Né? Isso não é bom, mas a gente tem que trabalhar e acontece isso. Então não fica amônia no cabelo. Então esse ativo não entra dentro do teu organismo para criar nenhuma reação. Por quê? Porque acontece uma reação de oxidação e ela simplesmente some e não fica no processo. A mesma coisa acontece com o persulfato de amônia do pó descolorante. Em contato com o OX, acontece uma desestabilização, causa-se uma reação, e essa reação de oxidação, que é a explosão de oxigênio para eriçar cutículas, para o OX entrar e limpar a melanina natural, ou descolorir o pigmento artificial. Tudo isso é uma combinação química exata, que se você trabalha com proporções e trabalha com medidas, tudo isso se anula, tudo isso some, se transforma numa outra coisa. A amônia sai, o OX ele também, no final das contas, ele vai se transformar em água, então você perde todo esse efeito. Então não tem um ativo que vai entrar também na corrente sanguínea, vai fazer algum mal, ou para uma pessoa que não esteja nesse período, ou para uma grávida. Então, por esses motivos, tanto na coloração e na descoloração, não devem ser por esses motivos que talvez alguém, ou um médico, ele venha a proibir a sua cliente de colorir ou descolorir o cabelo. Então, esses motivos, realmente, não. Então, jogue fora. Se são por esses motivos, não são esses, tá? Porque essa reação não acontece. Isso eu te provo, tá? E falo categoricamente. Então, por que alguns médicos, eles não permitem que as suas clientes passam por esse processo? Bom,
Nós sabemos que quando a mulher ela está nesse momento, não importa se é no início, se é durante esse período gestacional, mas durante esse período, né, de gravidez, ela não pode tomar muitos remédios. Qual que é o remédio que ela pode tomar, Wendson? Paracetamol. Paracetamol. Se você já passou por esse estágio, você sabe que esse é o remédio que tem que te ajudar em tudo. Se você está com gripe, tem que ser esse. Se está com febre, tem que ser esse. Se você bateu o dedão do pé, você tem que usar isso. Porque você não pode usar um outro remédio. Pelo menos eu desconheço algum outro remédio. Talvez exista, mas esse, na maioria das vezes, é o mais usado. Então, se você tiver uma reação alérgica, porque durante o processo que você está grávida, ou que a nossa cliente está grávida, ela tem reações adversas, reações constantes e diferentes no corpo, hormônios afluindo, e talvez ela tenha alguma reação alérgica à coloração. Ela pode tomar um antialérgico? Não. Então, se ela não pode tomar um antialérgico, então ela não pode submeter a algo que talvez possa provocar uma alergia. Em muitos casos acontece alergia? Não. Em poucos casos, pouquíssimos, se é que existe algum. Então, esse também não é o principal motivo, né, de você aplicar ou não, né, no cabelo da sua cliente a coloração. Mas muitos médicos, eles acabam se esquivando dessa responsabilidade, porque quando você submete a mulher que está grávida por um processo assim, pode ser que não dê uma reação alérgica, mas o que em grande parte dos casos acontece é ela ficar enjoada, é ficar com náuseas. Porque quando a mulher ela está nesse estágio, ela realmente fica enjoada por muitas coisas. Tem gente que tem até enjoo do cheiro do marido, né? Então, e se ela ficar enjoada? O paracetamol, ele também não é para enjoo. Existem outros remédios para enjoo, mas esses ela não pode tomar. Então, a gente cria um conflito também. Então, veja que sempre é pensando no momento ali da aplicação, do cheiro. Esse é o principal motivo de muitos não deixarem. Mas, se a cliente ela já vem fazendo a raiz, ela já vem colorindo o cabelo, a cada mês ela está descolorindo, o médico conhece essa cliente, já fez talvez alguns testes durante o período e sabe que ela não vai ter nenhuma reação alérgica, não vai ter nenhuma reação de ficar enjoada, processos do porquê vai entrar no couro cabeludo, na corrente sanguínea, ele já sabe que isso não acontece. Mas por esses dois fatores, alérgico ou que ela ficou com náuseas, ficou enjoada, e ele percebeu que isso não vai acontecer, alguns médicos liberam. Agora, se você vai no posto de saúde, o médico nunca te viu, não conhece o histórico da tua vida, e você chega perguntando para ele, é lógico que ele vai falar que não, porque ele não conhece você. Talvez, se você perguntar para o teu médico, se ele conhecer todo o teu histórico, talvez ele libere, ou talvez não. Bem, essa é a verdade. É lógico que eu não quero influenciar você para falar agora para a tua cliente, ó, pode, faça em todas as vezes. Não. Para que você, ou mesmo a sua cliente, tenha uma consciência tranquila e fique em paz, sempre siga as orientações do seu médico. Bom, se você gostou dessa informação, se isso foi relevante para você e se foi uma novidade, talvez, né, para a informação que você já tinha com respeito a esse assunto, propague essa informação, propague esse conhecimento para mais pessoas. Eu quero saber a tua opinião, quero saber o que você achou. Coloque aqui nos comentários. Curta esse vídeo, me dê um joinha aqui que é um like, compartilhe essa informação para mais pessoas, porque o YouTube ele entende que quanto mais pessoas se envolvem, quanto mais pessoas compartilhando, comentando, curtindo, ele entende que o assunto é relevante e ele propaga para mais pessoas. Então eu tenho alcançado já milhões de cabeleireiros, não só no Brasil, mas no mundo, e eu agradeço a você por estar me ajudando a alcançar tantos, mas tantos profissionais. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.